Nossa igreja é uma igreja por propósito, e nós então cremos que todas as mensagens pregadas na igreja precisam ter um propósito de onde nós queremos levar a igreja. Toda vez que nós chegamos à igreja, nós encontramos a nossa declaração de propósito projetada, e todo membro da igreja deve já saber de cor essa declaração de propósito, que são nossos 5 propósitos. A Igreja Mensagem de Paz existe para compartilhar as boas novas de Cristo. Nós existimos para adorar a Deus. Nós existimos para crescer de acordo com a sua palavra. Nós existimos para ter comunhão uns com os outros e para servir a nossa comunidade. Esses propósitos, eles são sequenciais. Eles não podem ser feitos salteado. Nós cremos que são 5 propósitos fundamentais que nos dirigem como igreja. Nós existimos como igreja para compartilhar as boas novas de Cristo. Nós precisamos de compartilhar Jesus lá fora. Depois, uma vez que as pessoas conhecem Jesus, nós trazemos elas para a igreja e ensiná-las a adorar a Deus. Depois, crescer de acordo com a sua palavra. Só depois, então, ter comunhão e depois servir a comunidade. Começa tudo de novo. Então, nós paramos no ano e a gente fala sobre esses propósitos. E esse ano, antes de falar sobre os propósitos, eu senti que era necessário falar sobre nossos valores fundamentais. E eu preciso de gastar um pouquinho de tempo só para a gente entender o que nós queremos com isso. A nossa igreja, ou toda igreja, deve ter 3 coisas específicas que dirigem a igreja. A primeira, a visão. Ou seja, o que nós queremos ser como igreja. Então nós temos uma visão de o que nós queremos ser como igreja. A gente fala sobre isso. Depois nós temos a nossa missão, que são os nossos propósitos que eu acabei de falar. Mas para que a nossa visão seja alcançada e que os nossos propósitos sejam feitos, é preciso que a gente desenvolva em nós valores fundamentais. Se você tem a sua Bíblia, abra por favor novamente no texto que nós lemos na semana passada, que é o texto em 2 Pedro capítulo 1. Eu estou usando esse texto como base para aquilo que nós estamos falando. 2 Pedro capítulo 2, eu não vou gastar muito tempo nele, porque esse domingo passado eu falei bastante sobre ele, mas eu só quero chamar a atenção de alguns versículos em particular, lendo toda a passagem. 2 Pedro capítulo 1, começando do verso de número 3. Seu divino poder, falando do divino poder de Deus, nos deu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Ou seja, Pedro nos diz que tudo que a gente precisa para viver uma vida de piedade, Deus já nos deu. Tudo que a gente tem que fazer é conhecer a Jesus. Verso 4. Dessa maneira, por causa disso, Ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por ela vocês se tornassem participantes da natureza divina. Novamente, não está dizendo que eu e você seremos Deus ou deuses, mas que nós vamos participar da natureza divina, a natureza de Deus. Deus é santo, Deus é amor, Deus é justiça. A gente vai participar disso. Aí no verso de número 4, vou voltar ao 4, dessa maneira Ele nos deu essas promessas para que nós pudéssemos participar da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo causado pela cobiça. Vamos voltar nisso daqui a pouco. Por isso mesmo, empenhem-se para acrescentar a sua fé. Então ele diz assim, algumas coisas que nós temos a acrescentar à nossa fé, e isso são valores, qualidades. E aqui ele vai dar algumas que nós não estamos usando como os nossos valores como igreja, mas são valores de crente. Virtude, conhecimento, domínio próprio, perseverança, piedade, fraternidade e amor. Olha o verso 8, por favor. Porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em sua vida, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Esse versículo está projetado para vocês. Eu gostaria que a gente lesse o verso 8 bem alto, por favor.
Porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em sua vida, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Ou seja, na vida cristã é necessário que a gente acrescente algumas qualidades, o que nós estamos chamando de valores fundamentais, em inglês core values, valores centrais, valores fundamentais. De acordo com Pedro, se nós tivermos alguns valores fundamentais, que no caso de Pedro são 9, nós conseguiremos fazer a nossa missão. Ele diz o seguinte: nós não seremos improdutivos, nós seremos produtivos e operantes. Uma pessoa produtiva é uma pessoa que dá fruto. Uma pessoa operante é uma pessoa eficaz. Então, basicamente, por que nós estamos falando de valores fundamentais? Tanto no domingo passado, como hoje, e no próximo domingo, e durante as quartas-feiras, que eu quero convidar você, por favor, para estar presente nas quartas. Pastor Márcio está me ajudando, e a gente está tentando entender isso de uma forma mais prática, conversando sobre isso. É o que a gente faz na quarta-feira. Por que a gente tira 3 semanas para falar sobre valores fundamentais? Porque Pedro diz que se nós tivermos esses valores fundamentais, nós vamos poder cumprir o nosso propósito. Então eu comecei falando que a Igreja Mensagem de Paz existe para compartilhar as boas novas de Cristo, adorar a Deus, crescer de acordo com a sua palavra, ter comunhão, servir. Nós só vamos poder compartilhar as boas novas de Cristo, adorar a Deus, crescer, ter comunhão e servir, se nós tivermos essas qualidades. Porque essas qualidades vão nos fazer pessoas produtivas e operantes. A verdade é que em toda igreja é necessário que o pastor pare de vez em quando e lembre a igreja a razão pela qual nós somos igreja. E se nós formos sinceros, nós chegamos à conclusão que nós não estamos cumprindo o nosso propósito da forma que devíamos. Precisamos de compartilhar mais, precisamos de adorar mais, precisamos de crescer mais, ter mais comunhão e servir mais. Quantos podem dizer amém? Me acompanha, por favor. Então, eu chego à conclusão que, como igreja, eu preciso de evangelizar mais, falar de Jesus mais. Nós estamos no mês de agosto, 8 meses já se passaram. Quantas pessoas nós falamos de Jesus esse ano? A minha vida de adoração, o meu crescimento espiritual, a minha comunhão com meus irmãos, o meu serviço para Deus. Então, eu preciso de ter valores, qualidades para poder servir a Deus. Esse foi o assunto da semana passada. Bem, hoje eu quero introduzir os valores, são 3 na nossa igreja. E como eu só tenho 2 domingos, porque daqui a 3 domingos nós vamos estar no parque, depois começa setembro, e a gente segue para outro tema, muito importante, que tem a ver com nosso primeiro propósito. Então eu tenho 2 domingos para falar de 3 valores. Então eu escolhi falar hoje de 2 valores fundamentais. Eu fiz algumas afirmações, eu disse que os valores fundamentais são nosso DNA. É como a raiz de uma árvore, que não é visível, mas é que dá sustento à árvore. Valores fundamentais é a nossa essência. Preste atenção, isso é importante, tá? Valores fundamentais é a nossa essência, é o que nós somos. É aquilo que nos impele a fazer o que Deus quer que a gente faça. Valores fundamentais não são negociáveis. E eu disse na semana passada que assim como uma família tem valores, o indivíduo tem valores, a igreja tem que ter valores. E se uma família tem valores, a família vai longe. Se o indivíduo tem valores, o indivíduo vai longe. E se a igreja tiver valores, nós vamos longe. Bem, nós temos então 3 valores. Primeiro, valor fundamental é espiritualidade. Diga comigo, espiritualidade. Eu escolhi essa definição, esse valor,
Espiritualidade de propósito, porque ele é muito geral. Quando a gente busca uma definição do que é espiritualidade, a gente precisa de entender um pouquinho mais o que a gente quer dizer com isso. Nós vivemos numa sociedade pós-moderna, pós-cristã. O mundo de hoje é um mundo pós-modernismo, pós-cristianismo. E num mundo pós-moderno, pós-cristão, espiritualidade é central. A maioria das pessoas no mundo que nós vivemos aí fora se dizem ser pessoas espirituais. O que elas querem dizer com isso? No dia de hoje, quando as pessoas falam de espiritualidade, o conceito moderno é que é uma dimensão da pessoa humana que traduz o seu modo de viver, buscando um relacionamento com o transcendental. O que quer dizer transcendental? Aquilo que está além de nós. Então, as pessoas aí fora, elas estão tateando, buscando alguma coisa, elas não sabem o que é, não sabem se é Deus, não sabem se é um ser maior. Elas estão buscando alguma coisa e elas entendem, o mundo de hoje entende, crente não crente, que existe alguma coisa maior. Alguns, porque são ignorantes, buscam essa religiosidade, essa espiritualidade na natureza. Então é muito normal hoje agora você ver pessoas, onde eu moro em Pacífica, é muito comum isso, porque é uma área em que muitos hippies dos anos 60 aposentaram e moram em Pacífica. Então você vê esse pessoal andando por lá. Esses dias, Tereza e eu estávamos passando pela Highway 1 e nós olhamos lá em cima e parecia que tinha uma coisa de orquídea. Tereza gosta muito de orquídea e nós subimos. E era um greenhouse, né, de estufa, onde eles criam orquídea. Quando entramos lá, não vimos ninguém, mas sentimos alguma coisa assim estranha, lugar lindo. E aí eu ouvi barulhinho, e aí eu vi uma pessoa, ouvi português. Era tipo um samba português. Aí eu pensei que era brasileiro que estava ali. Interessante aqui ser um brasileiro. Mas não, era uma mulher americana buscando uma adoração com a natureza. E ela estava lá, aquela ideia transcendental dela. Aí a gente entrou e havia vários ídolos, vários deuses, uma pressão tremenda. E a gente começou a entender, ok, essa é o ponto de vista dessa pessoa. É a forma que ela acha que vai alcançar a Deus. A gente vai em vários lugares, você vê pessoas nas praias. Aqui em Marin County é muito conhecido isso, porque é uma área de Nova Era muito forte. A adoração da árvore, a adoração da natureza. Outros buscam religiosidade, mas as pessoas estão buscando uma espiritualidade aí fora. Quando a gente diz que espiritualidade aí fora, eles querem dizer com isso. Uma outra definição de espiritualidade, qualidade ou estado de se preocupar com assuntos religiosos, ou ser espiritual. Então, se você olhar no dicionário ou fazer uma pesquisa no Google, o que é espiritualidade? Você vai encontrar essa definição. Pessoas que estão interessadas com assuntos religiosos. É isso que nós queremos dizer com espiritualidade. E a resposta é não. O que eu quero chamar a atenção com espiritualidade aí é o que está no verso de número 3. Por favor, vai aí na sua Bíblia no verso de número 3. Por isso que eu pedi que você abrisse a sua Bíblia. Seu divino poder nos deu tudo que necessitamos para a vida e para a piedade. Diga comigo piedade, por favor. Para a vida e para a vida e para a piedade. A palavra piedade no grego é uma palavra composta, eusébion. O nome Eusébio vem dessa palavra. Eu é um prefixo no grego que significa bem. Sebomai é um verbo que significa devoto. Eusébio literalmente significa bem devoto. É traduzido em várias passagens como reverente, temoroso,
ou piedoso. Piedade não tem nada a ver com sentir pena. Piedade significa ser uma pessoa bem devota, uma pessoa reverente. O dicionário Vines diz que devoto é uma pessoa que vive a sua vida para agradar a Deus. Eu gosto dessa definição. Uma pessoa devota é uma pessoa que vive a sua vida para agradar a Deus. Quando nós falamos então de espiritualidade, e eu digo assim, gente, nós como igreja precisamos de ser pessoas espirituais. Um dos valores fundamentais da nossa igreja é espiritualidade. O que eu quero dizer com isso? Que nós temos que viver uma vida que agrada a Deus. Podemos repetir? O que nós queremos dizer com isso? Que nós temos que viver uma vida que agrada a Deus. Mais uma vez, que nós temos que viver uma vida que agrada a Deus. Aí você diz, pastor, interessante, gostei, entendi. Espiritualidade para nós, então, como mensagem de paz, é viver uma vida que agrada a Deus. Como é que isso é, então, em forma prática, gente? Prática. Mais uma vez, abra sua Bíblia aí. Se você tem um Bible App aí, abra o aplicativo, mas vamos ler a Bíblia. Vá comigo, por favor, agora para o livro de Tiago, por favor. Tiago, capítulo 1. Tiago é aquele escritor que está preocupado com a prática da nossa fé. É Tiago que diz que a fé sem obras é morta. Capítulo 1, verso de número 27. O que nós chamamos de espiritualidade, Tiago aqui chama de religião. A palavra religião hoje é uma palavra que tem uma conotação negativa. A gente lê, a pessoa fala assim, eu não sou religioso, eu sou cristão. Mas na época de Tiago, religião não era palavra negativa. Religião era espiritualidade, piedade. Então ele diz assim, 1:27. A religião, a piedade, a espiritualidade que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta. Ele vai dar 2 exemplos. Primeiro, cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades. Número 2, não se deixar corromper pelo mundo. Ok. Tiago então define espiritualidade não como crença. Tiago define espiritualidade como prática. A prática da vida cristã é esta, diz Tiago. E ele vai usar então 2 exemplos. Um que tem a ver com a nossa atitude no mundo e segundo com a nossa atitude para com Deus. Primeiro, espiritualidade para Tiago é cuidar dos órfãos e das viúvas nas suas necessidades. Nós temos que entender isso no contexto de hoje. Tiago escreveu no 1º século. Os órfãos e viúvas representam as pessoas fracas e necessitadas. Pessoas que não podem cuidar de si mesmo. Tiago diz assim, se nós somos espirituais, nós precisamos ter amor pelos que não são amados, ajudar os necessitados como Jesus ajudaria. Ok, precisamos melhorar isso. Então, espiritualidade, número 1, significa o quê? Que nós precisamos ser Jesus lá fora. Ser Jesus aqui dentro é fácil, queridos. Tiago diz assim, se você ver alguém mais tarde em necessidade, e você pode ajudar e não ajuda, você cometeu pecado. É em Tiago que ele diz assim, quem sabe fazer o bem e não faz, o que faz? Comete pecado. Então, o que é a espiritualidade de forma prática? Nós aprendemos que espiritualidade é viver uma vida que agrada a Deus, de forma prática. Número 1,
É amar o mundo como Jesus ama. É ver o mundo como Jesus vê. É ajudar o mundo como Jesus ajuda. Queridos, é por isso que a gente não cumpriu ainda nosso propósito. Porque nós precisamos desenvolver mais essa espiritualidade. Um dos 5 propósitos da igreja é o quê? Servir. Nós só podemos servir se a gente entender que espiritualidade é amar as pessoas lá fora. E nós vamos falar mais sobre isso quando eu chegar em servir. Número 2, importante. O que é a espiritualidade? Tiago diz, espiritualidade é, primeiro, amar as pessoas lá fora, os necessitados como Jesus ama. Segundo, ele diz assim, é não se deixar corromper pelo mundo. A NVI em inglês diz assim, não se deixar poluir com o mundo. Tiago diz assim, espiritualidade, gente, é não deixar o mundo corromper você. É não deixar o mundo ditar as suas atitudes. É em Tiago que mais tarde ele chama de uma pessoa que diz ser cristã e vive como o mundo de adúltero e adúltera. Ele é duro. O que significa deixar-se corromper com o mundo? Significa que o mundo agora é que está ditando a forma que a gente vive. Jesus, Mateus capítulo 5, o Sermão da Montanha, diz assim, vocês são o sal da terra. Vocês são a luz do mundo. Jesus disse, eu sou a luz do mundo, mas vocês são a luz do mundo. Vocês vão brilhar lá fora. Vocês vão salgar o mundo. Salgar significa trazer tempero, fazer a diferença. Luz significa brilhar lá fora. Queridos, eu estou muito preocupado com a situação da igreja, e não somente da igreja Mensagem de Paz, mas da igreja de Jesus no dia de hoje, no século 21. Eu dava um estudo em Goiânia, 2 semanas atrás, sobre as 7 igrejas de Apocalipse, e eu dizia para eles que essas 7 igrejas representam também 7 períodos da igreja, e a última igreja é a igreja de Laodiceia, que é uma igreja comprometida com o mundo. E eu não tenho dúvida nenhuma que nós estamos vivendo esses dias. E eu preciso de fazer algumas afirmações importantes aqui nesta manhã. Romanos capítulo 12 diz assim, não vos conformeis com o mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Conformar é tomar a forma de. A verdade é que hoje as igrejas, e a nossa também está incluída em alguns segmentos, não toda igreja, há um remanescente que não, em que o mundo hoje está ditando como a igreja vive, como é o nosso comportamento. Vou tocar numa ferida em todos nós, que foi a perda de 7-1 para a Alemanha. Alguém fala assim, pastor, não me lembra disso. Ok, o Brasil perdeu de 7-1 para a Alemanha. Você vai na rede social, eu vi crentes, e infelizmente até daqui da igreja, os comentários, palavras torpes, até palavrão, eu li de pessoas que se dizem crentes. Sinceramente, queridos, eu estou começando a ficar enojado de pegar o Facebook, Instagram e ver fotos de crentes com um copo de cerveja na mão, com uma taça de vinho. A igreja hoje se tornou igualzinha ao mundo. Não pensa no seu testemunho. Não pensa nas pessoas que ela pode escandalizar. Então hoje nós temos uma igreja que bebe, uma igreja que faz farra igualzinho ao mundo, casamentos que são destruídos igualzinho ao mundo. Antigamente a igreja pensava assim, peraí, divórcio Deus detesta, Deus abomina, eu não vou divorciar. Agora não, os crentes divorciam por qualquer razão. O mundo corrompeu a igreja. Eu estava no Brasil e ouvi uma frase de Silas Malafaia. Respeito ele como homem de Deus, não é o meu favorito, mas respeito ele como grande líder. E ele disse algo interessante, ele disse assim, olha, eu quero avisar a todas as pessoas que querem que eu faça casamento.
Vou logo avisando. Se tiver bebida alcoólica, tô fora. Sabe como ele fala? Tô fora. E se eu chegar lá e tiver, eu vou embora. Eu ouvi aquilo e falei, mas eu preciso fazer essa afirmação na minha igreja. Eu preciso fazer essa afirmação na igreja. E eu estou afirmando hoje. Não me convide para fazer casamento se vai servir bebida alcoólica. Eu não estou pregando sobre bebida alcoólica, eu estou pregando sobre não se corromper. Arruma outro pastor. Tem pastor que vai fazer. Eu não vou fazer mais. Não me convide para isso. E se eu for numa festa e tiver servido bebida alcoólica, eu vou pegar e vou embora. Não vou falar nada, simplesmente vou embora. Pastor, o senhor é contra bebida alcoólica? Você já me conhece e sabe que eu sou. O que eu sou contra é o crente agir igualzinho ao mundo. E está uma vergonha, irmãos. Não se corromper com o mundo. Crente hoje não ora mais. Antigamente, quando o crente estava com problema no casamento, sabe o que ele fazia? Entrava no joelho, Jesus muda o meu esposo. Jesus salva o meu esposo. Jesus transforma a minha esposa. Hoje é igualzinho o mundo. Arruma outro. Queridos, eu não estou falando com ninguém em particular. Essa mensagem está ardendo no meu coração. Tiago diz assim, olha, a espiritualidade que Deus quer é que a gente ame as pessoas lá fora, mas também não se corrompa com o mundo, não se corrompa com o mundo. Não deixe que o mundo polui as nossas mentes. Eu creio que a volta de Jesus está perto de acontecer. E Jesus não vai buscar uma igreja suja pelo pecado, mas uma igreja purificada pelo seu sangue. Eu não estou falando de perfeição, queridos, nem de legalismo. Eu já sou pastor dessa igreja há 30 anos, vocês me conhecem bem. Legalismo, eu saí de lá, não quero nunca mais voltar. Eu estou falando de uma vida de crente. Falar como crente, viver como crente. Isso é espiritualidade. Como é que a gente vai cumprir a nossa missão de falar de Jesus lá fora, quando você chega e fala assim, olha, aceita Jesus como Senhor e Salvador, e você vai ter uma vida como a minha. O teu casamento está todo destruído? Você está vivendo uma vida horrível, e você quer que eu aceite. Antigamente, quando a gente falava de Jesus, falava assim, vem para Jesus, porque Ele vai fazer a diferença. Qual é a diferença hoje? Tudo bem, nós estamos na igreja. Tudo bem, a gente hoje nem carrega mais a Bíblia, ela vem já no telefone. Isso já é bom, queridos. Mas é muito mais do que isso. No livro de Malaquias assim, então verás novamente a diferença entre o que serve a Deus e aquele que não serve. A diferença na sua vida. Quando eu digo que nós temos esse valor fundamental de espiritualidade, eu estou dizendo que a gente não pode deixar corromper com o mundo. As pessoas estão mais preocupadas. Eu fiz uma afirmação na sexta-feira, e a Eli veio para mim ontem no aniversário. Foi muito legal que a gente falou um pouco no aniversário, falando de teologia. Gostoso demais. É o assunto que eu gosto. Você sabe que eu sou uma pessoa muito inibida, né? A pessoa não me conhece, sabe? Eu sou tímido. Então, eu fico parado, porque eu não tenho muito assunto. Mas se falar de Bíblia, aí eu começo falando. Então, eu estava ali no aniversário, não tinha muito o que falar, de repente, uma pergunta bíblica, aí eu comecei a falar. E eu fiz uma afirmação a respeito da morte de Robin Williams, na mensagem de sexta-feira, e eu fiz a afirmação que não é o fato dele ter cometido suicídio, é que levou ele para o inferno. E ele me fez essa pergunta, eu sempre ouvi que uma pessoa que cometia suicídio ia para o inferno, como não? Aí eu expliquei para ela que não há base bíblica para isso, e pelo contrário, nós temos na Bíblia um exemplo de uma pessoa que cometeu suicídio e que foi para o céu. Sansão cometeu suicídio e está em Hebreus capítulo 11, no capítulo dos heróis da fé. E sem dúvida ele cometeu suicídio. Presta atenção, por que eu estou falando isso? Não é a forma que você morre que determina quem você é com Deus. É a forma que você vive. É a forma que você vive. Eu não sei se ele está salvo ou não, não conheço nada sobre ele. Mas não foi o fato dele ter se matado que levou ele para o inferno? O que leva uma pessoa para a condenação é a forma que ela vive sem Deus. Abra sua Bíblia, por favor, comigo no livro de Salmos. Eu quero que você leia comigo essa passagem. Estou falando de espiritualidade, tá, gente? Que é um core value
é um valor fundamental da nossa igreja. Esse talvez é um dos salmos mais conhecidos, com exceção talvez do Salmo 23 e do Salmo 91, é o Salmo número 1. É o primeiro dos salmos, porque ele traz o tema de todo o livro de Salmos. E olha que o Salmo número 1 define espiritualidade para nós de forma prática. Como é feliz, abençoado, aquele ou aquela que, número 1, não segue o conselho dos ímpios. Número 2, não imita a conduta dos pecadores. 3, nem se assenta na roda dos zombadores. Ok. Espiritualidade, de acordo com o Salmo, é uma pessoa que, número 1, não segue o conselho dos ímpios. Ímpio, querido, não tem nada para poder acrescentar na sua vida espiritual. Pode acrescentar outras coisas, que tem gente não crente, que é inteligente, mas na vida espiritual, o que um ímpio vai poder te ensinar a respeito de Deus? Então, se você quer ter uma vida que agrada a Deus, porque lembra que piedade, de acordo com Vines, é viver uma vida que agrada a Deus, você não pode seguir conselho de ímpio. Preste atenção o que você posta, preste atenção o que você curte. Outro dia eu vi eu não posso nem falar tudo isso. Eu ia falar uma coisa aqui, mas o Espírito Santo falou, não fala não que você vai estar problema. Então vou obedecer a ele. Mas, às vezes, pessoas fazem uma afirmação e você vai lá e curte, like. Aí eu olho lá, pá, como é que essa pessoa que é crente, crê em Deus, pode gostar de uma coisa dessa? Pode curtir um negócio desse? Você sabe o que quer dizer curtir na linguagem bíblica? É dizer amém. Toda vez que você curte, você está dizendo amém, assim seja, gostei, é assim que eu quero. Cuidado, gente. Não anda segundo o conselho dos ímpios. Número 2, não imita a conduta dos pecadores. O pecador aqui é aquele que não serve a Deus, não crente. Não imita. Aí o que acontece? Antigamente, os nossos mentores eram pessoas espirituais. Hoje, os mentores são artistas de Hollywood, personagens de filme, pessoas lá fora. Aí o que acontece? Em vez do mundo imitar a conduta dos crentes, é os crentes imitando a conduta do mundo. E nem se assenta. Assentar é ter comunhão na roda dos zombadores. Com quem você se relaciona? Com quem você se senta durante a semana? Com quem você se senta quando você viaja? Quando você sai para comer? Zombadores são aqueles que não têm os princípios que eu e você temos na Escritura. Tudo bem, existem pessoas não crentes que a gente tem que se associar com elas por trabalho, alguns até amizades. Mas comunhão com os zombadores não dá, queridos, não tem como. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Será que ele está dizendo que você tem que estar lendo a Bíblia o dia inteiro? E a noite inteira? Não. Meditação significa você vive os princípios da palavra de Deus. O que é espiritualidade, então? De forma prática, número 1, amar o mundo como Jesus ama. Número 2, não se corromper com o mundo. Número 3, meditar na lei do Senhor. Uma vida de leitura da palavra, de oração, de meditação, de estudo bíblico. Isso é espiritualidade. Meu alvo nessa mensagem é que a gente não só tenha espiritualidade, mas que a gente também cresça em espiritualidade. Rapidinho, alvo número 2. Fidelidade. Diga comigo, fidelidade. É o nosso segundo valor fundamental. Fidelidade é o termo com origem no latim fidelis, que significa uma atitude de quem é leal. O que é fidelidade é lealdade. Se um esposo é fiel
a sua esposa, significa que ele é leal a ela, independente da presença dela ou não, independente das circunstâncias ou não. Um homem que é leal à sua esposa, se ela estiver perto ou não, ele lembra que ele tem um pacto com ela. Uma mulher que é leal ao seu esposo, ela sabe que ela tem um pacto com ele, mesmo que ele esteja presente ou não. Quando nós somos leal a Deus, nós entendemos que a minha fidelidade para Ele é em qualquer circunstância. Quando José foi assediado pela esposa de Potifar, e ela disse para ele assim, José, e ele era um jovem, cheio, os hormônios correndo, e ela o tentou e disse, deita aqui comigo, meu esposo não vai saber. O que ele respondeu? Teu esposo pode não saber, mas Deus está vendo. E se eu pecar, eu não estou pecando contra o teu esposo, nem contra você, eu estou pecando contra Deus. Isso é lealdade. Nós estamos dizendo que nós, como membros da Igreja Mensagem de Paz, eu sei que tem pessoa visitando aqui hoje, a sua lealdade primeiro tem que ser com a palavra de Deus, mas agora em mensagem de paz. Nós temos que ser leal ao compromisso que nós fazemos quando nos tornamos membros dessa igreja. Quando você se torna membro da igreja, você faz uma classe chamada 101. Alguns são membros da igreja há tanto tempo que fizeram parte da igreja antes dessa classe e nunca fizeram. Outros já fizeram há muito tempo e não lembram mais. Mas quando você se torna membro da Igreja Mensagem de Paz, você assina um compromisso que nós chamamos de compromisso de membresia. Por que eu trago esse compromisso de membresia? Porque esse compromisso de membresia, ele fala exatamente as áreas que nós pedimos de cada membro na área de fidelidade e lealdade. E nós falamos o seguinte, isso é um core value, isso é um valor fundamental. E eu queria lembrar o que nós fazemos quando nós nos tornamos membros da Igreja Mensagem de Paz. Quando você se torna membro da Igreja Mensagem de Paz, você diz assim, tendo recebido, vamos ler comigo, gente, vamos lá. Tendo recebido a Cristo como meu Senhor e Salvador, sido batizado e concordado com a declaração de fé, propósitos, estratégia e estrutura da nossa igreja, eu agora, dirigido pelo Espírito Santo, me sinto liderado a me unir à família cristã da Igreja Mensagem de Paz. Muito bem. Aí você faz algumas promessas, e eu quero estar pertinho de vocês, porque eu quero ter certeza que a gente entende com essas promessas, tá? Isso é lealdade. Aí você diz o seguinte, juntos, fazendo isto, eu me, diga alto, comprometo. Eu me comprometo. O que é se comprometer, queridos? Quando você casa, quando eu casei você, eu fiz você se comprometer que seria fiel a ela. E você falou o quê? Aceito. Resto da vida. Até que a morte separe vocês. Compromisso. Isso é comprometer. Quando você se torna membro da igreja, eu me comprometo diante de Deus e dos outros membros fazer o seguinte. E a gente promete 7 coisas. Você lembra quais são as 7 coisas? Quem lembra, diga amém. Não diga amém, nem que é mentira, você não lembra. Você não lembra, vamos lá. Quais são as 7 coisas? Primeiro, proteger a unidade da igreja. Você promete, isso é lealdade. Proteger a unidade da igreja. De que forma? Está aí, 3 coisas. Agindo em amor com os outros, recusando maledicência, que é uma outra palavra para fofoca, seguindo os líderes. Eu vou ser leal a isso. É compromisso. Qual é a base disso? Romanos 14, 19. Juntos. Por isso, esforcemo-nos em promover tudo quanto conduz à paz e à edificação mútua. Membro da Igreja Mensagem de Paz, eu me prometo que eu vou proteger a unidade da minha igreja. Eu não vou permitir ninguém falar mal. Eu não vou permitir maledicência. Eu vou ser fiel. É isso que a gente está pedindo, gente. Não tem como a gente cumprir o propósito de Deus se a gente não fizer isso. Segundo, obedecer e submeter aos pastores. Você não pode ser membro se você não concorda com isso. Qual é a base disso, pastor? Tem base bíblica para isso? Não é obediência cega, submissão cega.
É essa obediência que diz lá em Hebreus 13:7, obedeçam aos seus líderes, submetam-se à autoridade deles. Eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Obedeçam-lhe para que o trabalho deles seja uma alegria e não um peso. Por isso não seria proveitoso para vocês. Você prometeu, isso é fidelidade. Então, o pastor, que não é perfeito, o homem ou a mulher de Deus, traz uma palavra dizendo, gente, vamos vir aqui na reunião de segunda-feira. Eu tenho alguma coisa para falar com vocês. Eu preciso de abrir o meu coração para vocês. Aí nós tivemos uma reunião, a maioria dos membros da igreja não estiveram presentes. Ou o pastor que está dirigindo diz assim, gente, Deus está me dizendo que a gente precisa estar orando mais de manhã. Eu quero convocar a igreja para orar aqui às 6 da manhã. Ah, eu não concordo. Não concorda? Obedeça. Submeta. Porque o homem ou a mulher de Deus recebeu alguma coisa de Deus e é para o seu bem. Isso é lealdade. Quantos podem dizer amém, irmão? Amém. 3. Vamos lá. Compartilhar o amor de Deus com a minha comunidade. Orando pelo crescimento da igreja. Convidando os ainda não crentes. Recebendo com carinho os convidados. Portanto, aceite são os outros da mesma forma que Cristo aceitou, a fim de que vocês glorifiquem a Deus. Você promete isso, eu vou ser fiel a isso. Eu vou orar para que todos os bancos sejam cheios. Eu vou começar a convidar gente que não é crente para vir à igreja. E quando eles chegarem aqui, eu vou receber eles como Jesus receberia. Número 4, servir o ministério da minha igreja. Descobrindo meus dons espirituais, meus dons e talentos, sendo equipado pelos meus pastores para servir, desenvolvendo um coração de, diga comigo, servo. Cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros. Isso é fidelidade. Eu não vou ser um crente de banco. Se eu sou membro da igreja, eu vou trabalhar. Deus me deu o dom, eu tenho que usar o meu dom. Eu não quero que quando Jesus chegue, fale assim, cadê o teu dom? Enterrei, porque eu tinha que trabalhar. Enterrei Jesus. O que ele vai falar? O que ele vai falar, gente? Bem-vindo, bom servo fiel, prudente, você muito bem que você enterrou. Parabéns. É isso que você tinha que ter feito. É isso que Jesus vai falar? Partai de mim. Eu não conheço você. Inútil. Número 5. Dizimar e ofertar. Todos os dízimos são consagrados ao Senhor. No primeiro dia da semana, cada um de vocês separe uma quantia de acordo com a sua renda, reservando-a para a sua oferta. Membro da igreja entende isso. Eu vou viajar, eu sou fiel à minha igreja. Eu sei que a minha igreja tem necessidade, independente se eu estou viajando. Eu vou online, eu dou o meu dízimo, antes de viajar eu já entrego. Eu não vou esperar nem voltar, porque ele pode precisar agora. E os missionários? Eu tenho a lealdade com a minha igreja. Meu dízimo não é meu, diz a palavra de Deus, pertence ao Senhor. Se eu ficar comigo, eu vou roubar. E eu não quero fazer isso. Eu vou lembrar da responsabilidade que eu tenho. Número 6, dar bom testemunho de crente. Diga comigo, dar bom testemunho de crente. Isso é fidelidade. Olha o que a palavra de Deus diz. Filipenses 1:27, não importa o que aconteça, exerça a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo. Eu vou dar testemunho. Quando eu sou membro de uma igreja, primeiro eu represento meu Deus. Segundo, eu represento a minha igreja. E terceiro, eu represento o meu pastor. Sabe o que o pessoal fala lá fora, irmãos? Infelizmente, eles usam uma linguagem totalmente errada. Eles não falam assim, ele é membro da igreja da mensagem do Pai. Não, ele é membro da igreja do pastor Fernando. Quando o indivíduo está vivendo uma vida legal, até que é bom falar isso. Mas se está vivendo uma vida toda errada, é membro da igreja do pastor Fernando, significa, é igualzinho a ele. Isso não é lealdade, isso não é fidelidade. Isso é um valor fundamental, queridos. E olha, eu queria falar sobre isso, porque a maioria das pessoas que saem da igreja quebram isso que eles prometem. Olha aí, número 7. Ter honestidade e fidelidade quando decidir sair da igreja por qualquer razão. Vou embora, vou viajar, vou para o Brasil, não estou gostando mais do pastor. Todo mundo é livre, ninguém é obrigado a estar aqui. Então quer ir embora? O que você prometeu?
saindo com a bênção do meu pastor, saindo sem problemas não tratados, nunca participando de rebelião ou divisão. Olha o que a Bíblia diz: a rebeldia é como o pecado de feitiçaria. E não deu para colocar lá, diz assim: não sai por e-mail, nem por telefone. Uma pessoa foi embora da igreja uma vez, deixou pegou o guardanapo do refeitório, escreveu e mandou botar em cima da minha mesa. Isso é jeito de sair da igreja, irmão? Eu estava no Rio de Janeiro, em Goiânia, quase igual, né? Eu estava em Goiânia, aí vi uma irmã lá: irmã, você está aqui? Tô. Já mudou? Mudou. Você não falou nada? Falei sim, pastor, eu falei que eu estava vindo. Eu pensei que você estava viajando, irmã. Eu pensei que você vinha passar os dias. Você mudou para cá, não falou nada. Que é isso? Nós não temos como fazer a obra de Deus se a gente não desenvolver espiritualidade e fidelidade. Olhe para mim, por favor. Muito importante que você preste atenção no que eu vou falar. E eu já estou concluindo. Eu queria fazer uma pergunta para cada um de vocês, até que você que está em casa também. Nós definimos espiritualidade como uma vida que agrada a Deus, fazer o que agrada a Deus. De forma prática, amar o mundo como Jesus ama, não se corromper com o mundo e meditar na palavra de Deus, ter uma vida espiritual com um devocional, leitura da Bíblia, oração, vir à igreja, etc. Espiritualidade. Eu queria que você fosse sincero, só para você e o Espírito Santo. 0 a 10, você vai dar uma nota no seu nível de espiritualidade. 0 significa tem nada. Eu espero que não tenha ninguém aqui assim. 10 significa minha espiritualidade, pastor, é perfeita. Acima de mim só o Espírito Santo. E eu estou quase igual com ele. Então, eu acho que não vai ter nenhum 0 aqui e nenhum 10, tá? Mas entre 0 e 10, preste atenção. Qual é o seu nível de espiritualidade? Como é que está o seu amor pelas pessoas lá fora? Os órfãos, viúvos, necessitados? Como é que está a sua vida no sentido da sua atitude? Ela parece com o crente ou parece com o mundo? Quanto tempo você gasta lendo a Bíblia, orando, buscando a Deus? Vamos ser sinceros, irmãos. Que nota você dá a você mesmo? Não responda para mim, é para você. Ô pastor, 3. Amém, pela sua sinceridade. Ô pastor, não, eu estou no 5. Eu estou no 6. Alguns dizem assim, eu estou 7. Amém. O que diz 2 Pedro 1,8? Quem tem e cresce nessas qualidades. Se você está no 3, eu oro que você saia daqui querendo ficar num 5, 6, 7. Não diga assim: ó pastor, eu prometo hoje, de 3 eu vou para 10. Não vai, não faça isso. Se está em 3, suba para um 6, dobra. Se está num 5, vai para o 7. Se está no 7, vamos para um 8. Até um dia que a gente vai ver Jesus e vamos ser como Ele é. E chegamos no 10. Número 2, fidelidade. O que é a fidelidade? Fidelidade é lealdade para a nossa igreja. Qual é o seu nível de lealdade para essa igreja, de acordo com o compromisso de membresia? Ô pastor, eu não deixo ninguém falar mal da igreja não, mas não dou dízimo. Estou roubando a Deus. Eu digo que não é, mas lá dentro eu sei que eu estou roubando a Deus. Ou eu dou dízimo, mas às vezes quando a pessoa fala mal do Senhor, eu até me junto a elas. Ô pastor, não, eu defendo a igreja, defendo a unhas e dentes, mas falar de Jesus, não, esse negócio é para o Senhor, é para os pastores. Eu não tenho, não está dando mais não. Vamos melhorar nosso nível de lealdade. Qual é o nível? 0? Não. 0 não tem ninguém aqui. 10? Não. Qual é o seu nível? Quando nós terminarmos o culto, eu vou abrir o altar. Eu vou terminar esse culto no altar, juntamente com os líderes do altar. E eu vou estar aqui na frente.
eu não tenho pressa. Eu quero orar com todas as pessoas que querem aumentar o seu nível de espiritualidade e lealdade. Eu quero que aquelas pessoas que estão sérias cheguem aqui e dizem assim: pastor Fernando, ore por mim. E eu não posso orar por todos, por isso eu vou ter outros pastores aqui, outros líderes do altar orando, e você chega para ele e fala assim: me ajuda, eu preciso de trabalhar nessa área. Ninguém aqui vai te condenar, a gente só vai concordar com você. Eu queria que você fechasse seus olhos e curvasse a sua cabeça, por favor. Nós vamos fazer 3 coisas antes de terminar o culto. Primeiro, nós vamos agora orar, em geral. Segundo, nós vamos ofertar a Deus. O pastor Soares vai nos levar no momento em que nós vamos ofertar. O William estará cantando um cântico, mais um cântico durante a oferta. E depois juntará toda a equipe de louvor. Eles vão cantar o último hino que cantaram novamente, bem suave. E eu vou abrir o altar para aquelas pessoas que querem sair daqui com um nível maior de espiritualidade e fidelidade. Oremos ao Senhor, por favor. Querido Pai, nós viemos a Ti em nome de Jesus. Eu abri o meu coração, eu rasguei o meu coração com a igreja esta manhã. Eu não estou satisfeito com o nível de fidelidade e espiritualidade de muitos que precisam de melhorar. Como pastor deles, é a minha responsabilidade ajudá-los. E eu te peço em nome de Jesus, Senhor, ajuda a cada homem, a cada mulher a fazer aquilo que é necessário. Oh Deus, Espírito Santo, onde está o nível de espiritualidade do teu povo? Espírito Santo, aonde está o nível de fidelidade do teu povo? Ajuda-nos a ser mais espirituais, a amar mais o mundo lá fora como tu amas, a não deixar se corromper com o mundo, a viver uma vida diferente, a saber escolher. Ajuda-nos a ser leal à igreja que tu tens nos chamado. E nessa manhã eu te peço, abençoa todas as pessoas que estão assistindo e abençoa os que estão presentes para sair daqui diferente. Em nome de Jesus. E toda a igreja diga amém. Pastor Soares nos levará na ministração nesse momento. No final do culto, eu vou voltar